discussão é muito grande. Tem prós e contras, tem gente aqui a favor, tem gente que resume a discussão entre saudosistas e modernistas. Você pode pegar onde você quiser, do lado que você quiser pegar. Antes de qualquer coisa, eu parto do seguinte princípio. É uma fortuna que foi investida no Maracanã, fortuna absurda, um dinheiro absurdo, mais de 1 bilhão, desrespeitando a lei, porque o Maracanã tinha sua cobertura tombada, e para dar de mão beijada para iniciativa privada. Isso tem que ficar claro logo de início. Né? Outra coisa, dizer que ficou bonito, lindo, sensacional, ficou, claro. Gasta 1 bilhão, se ficasse horroroso, aí você vai prender de vez todo mundo. Né? Paredão. Ficou bonito. Só que seria necessário fazer essa reforma toda? O Maracanã já não tinha condições depois de várias reformas. Porque o Maracanã acabou, aquele velho Maracanã, e depois eu vou falar dos saudosistas, quando acabaram com a geral. Foi a mesma coisa do Jornal do Brasil. Quando o Jornal do Brasil acabou, eu até chorei aqui nesse estúdio, o Jornal do Brasil não acabou quando o Tanuri transformou o jornal em tabloide. O jornal já tinha acabado antes, quando a família Nascimento Brito vendeu para o Tanuri. Não tinha nem lugar, não tinha redação, você não sabia nem onde era mais. Quando virou tabloide já estava morrendo. E morreu para virar um site de notícias. Eu não tenho... tem gente que fala, não podemos restringir essa conversa de saudosista e modernista, não podemos restringir, como eu falei, tem que se botar sempre na frente dos bois. O dinheiro, a fortuna que foi investida, o desrespeito à lei, estrear o estádio sem completas condições. Mas eu não tenho vergonha nenhuma também de acrescentar e botar o molho de saudosista contra o modernista. Porque tem uma coisa que implica no comportamento da torcida. Que o Mauro às vezes fala muito bem disso. O Maracanã recebeu um público, até coloquei em dúvida o seguinte hoje no pontapé, será? Foi o Gino que colocou e eu aproveitei o gancho. Será que se a cachirola fosse testada não lá na Bahia, e sim no Maracanã no jogo de ontem, ela teria sido aprovada ou não? As pessoas que foram ao Maracanã jogariam a cachirola na cabeça do Filipão quando ele tirou o Oscar e não o Hulk? Eu até achei que jogaria, mas aquele tipo de comportamento, como não é um comportamento de torcedor de futebol, ao contrário do que aconteceu na Fonte Nova, eu acho que não jogariam não. Porque eles tinham coisas na mão também. Então o Maracanã é o seguinte, para mim, tem 2 caras aqui, nessa mesa, contando daqui para o Rio de Janeiro, que tem muito a ver com a história do Maracanã, mais que todo mundo aqui nessa mesa. Não só pelo tempo de jornalismo que eu e Fernando Calazans temos, pelo tempo que moramos e fomos criados na Tijuca, vizinhos ao Maracanã, muito antes de nos tornarmos jornalistas, muito antes, quando íamos em companhia de nossos pais, de nossos amigos de infância e adolescência. Então o que eu acho, eu não tenho medo nenhum e vergonha nenhuma de acrescentar esse lado sentimental, esse lado saudosista, porque você tem que carregar isso com você. Isso eu não sou contra o estádio ficar mais moderno, mais bonito, mais acessível, tendo mais acesso, banheiros melhores, tudo isso podia ter, como já vinha tendo. Eu não sou contra você reformar um estádio e gastar 100 milhões no estádio para colocar ele mais em ordem, apesar que já tinham torrado muitos milhões lá. Não podia desfigurar o Maracanã. Seria a mesma coisa, usando um exemplo um pouco do Mauro, mas eu usei um exemplo... Se o cara chegar na Itália, em Roma, a achar que o Coliseu está muito deteriorado. E vamos começar a fazer botar azulejar o negócio, botar uns bebedouros mais modernos, banheiro, você aperta e sai o xixi junto com menta, não sei o que voando. Elevador, né? Essa coisa. A arena ali no meio, você colocar uns leões de verdade, sabe? E tinha que chamar Arena Coliseu. E ali chamar Arena Coliseu, esse tipo de coisa. Então a minha relação com o Maracanã é o seguinte, é o desrespeito à lei, é o dinheiro a rodo jogado fora e dado de mão beijada para iniciativa privada, que ficou bonito, não há dúvida. Acho até um desrespeito quando fazem matéria ouvindo criança. É claro que uma criança que vai pelo Maracanã pela primeira vez
vai achar tudo belíssimo. Ela não carrega com ela isso que eu vou colocar o Márcio, não estou colocando o Márcio porque ele não era tijucano, mas poderia ser incluído nessa história. Nós estamos colocando toda essa história nossa. E essa história nossa não pode ser desrespeitada desse jeito. E essa história não é que seja contra uma modernidade, chamar a modernidade, melhorar a coisa. Mas destruir, desrespeitar. Olha, meu pai, gente, foi diretor do patrimônio. Eu posso falar isso com propriedade? Porque o professor Trajano Quinhões, meu falecido pai, era diretor do patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza, se ele estivesse vivo, ia brigar e muito contra esse desrespeito ao patrimônio tombado que foi desrespeitado pelo governo do Estado, a mando da FIFA, sei lá quem. Então, quando eu falo isso, eu falo até de forma mais sentimental ainda. Porque não falo só como um garoto que frequentou o Maracanã, falo como filho do diretor do patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. O patrimônio histórico foi amplamente desrespeitado. Você viu nas reportagens do Lúcio com a Gabriela de que a história da cobertura do Maracanã é o mais absurdo, o mais absoluto assinte contra a tradição, né, do estádio do Maracanã. Mauro César Pereira, num país onde o salário mínimo é de R$ 678, digamos que esse preço médio seja mantido aí de 150, o time jogando em média 4 vezes por mês em casa, o cidadão vai ter que trabalhar um dos desempregos, porque ele vai ter que ter outro, né? Vai ser só para bancar ingresso de futebol. Boa noite. Você está colocando só o ingresso do estádio, você está falando sem transporte, sem nada. E tal. Boa noite, seus companheiros, ao Fã de Esportes. A matéria que o nosso site colocou no ar ontem, mostrando que no outro Brasil-Inglaterra, disputado no Maracanã, no velho Maracanã, o ingresso custava o equivalente a 2 latas de óleo, né? E que hoje você vai comprar quase que a fábrica de óleo para poder entrar no estádio. E a salada, né? E a salada junto. Acho que mostra muito bem o tempo que vivemos, né? Isso não é exclusividade do Maracanã, nem da CBF. Os clubes praticam preços exorbitantes. O Corinthians elitizou sua torcida no estádio com ingressos muito altos. O Atlético Mineiro ontem... Mas esses ingressos, não vão ser só do Maracanã, não, né? Não, exato. É geral. Esse fenômeno já vem acontecendo. Ontem o Atlético jogou no Independência para menos de 11 mil pagantes contra o São Paulo. Uma das razões é que o ingresso é caro. E o torcedor não consegue pagar. Na Libertadores, o cara faz um esforço, né? Um jogo eliminatório, o sonho do título inédito. Aí no Campeonato Brasileiro ele pensa, não vou. Quantos e quantos atleticanos gostariam de ter ido ontem à Independência, até porque a maioria massacrante não pôde ver o jogo dramático contra o Tijuana na quarta-feira, mas não foram porque é caro. Isso é evidente. O cara faz a conta, fala, não dá pra mim. Eu queria dizer o seguinte, eu aprendi, menino ainda, com meu velho avô, já falecido, a odiar a palavra arena. E continuo odiando. Eu não preciso explicar porquê, né? Que a palavra arena me causa arrepios. E continuo não gostando. Eu gosto de estádio. Estádio. Eu acho que futebol se joga no estádio, não na arena. A arena é outro papo, né? O que é estádio? Estádio é um lugar onde as pessoas vão torcer pelos seus times. Torcedor não é plateia. O modelo inglês está por fora. É péssimo. Tá? Eu tive a oportunidade de várias vezes ir a jogos na Inglaterra e é lamentável você ver, por exemplo, um estádio do Old Trafford com 76 mil pessoas todos os jogos, e é uma tristeza, é uma monotonia, uma torcida que não participa. Só um parênteses, o Wembley, quando a torcida alemã foi para lá, modificou, né? Porque tem um outro comportamento, e isso não é uma característica de um povo, é uma característica das pessoas que vão aos jogos. Por quê? Porque na Inglaterra, por conta do hooliganismo, tudo quando eles conseguiram arrumar a casa, eles impuseram uma série de regras que tornaram os estádios algo sem graça. Na Itália é completamente diferente, com toda a bagunça da Itália, é sensacional um clássico na Itália. Na Alemanha é muito legal. Na Espanha, depende de onde você vê o jogo, se é no campo do Atlético de Madrid, é um comportamento da torcida. Do Barcelona é uma tremenda plateia de quase 100 mil pessoas, enfim. Mas o caso do Maracanã, a gente tem que lembrar também o seguinte, essa fase da geral, do cimento, ela tinha ficado para trás há muito tempo. A arquibancada ganhou cadeiras para o Mundial da FIFA de 2000. Que custou 106 milhões de reais, aquela reforma. 106 milhões de reais. E a geral deixou de existir quando, em 2007, o estádio teve inaugurado seu novo layout, né, com o gramado rebaixado, as cadeiras invadindo o espaço da geral. Os geraldinos continuaram indo ao Maracanã, porque o ingresso ali embaixo ele era o mais barato do estádio, próximo do preço da antiga geral, tanto que nos tempos do curto período daquela configuração do Maracanã, com a cadeira azul embaixo, as arquibancadas em cima, que durou de 2007 até o fechamento do estádio em 2010, nós víamos ainda aqueles velhos geraldinos ali e tudo, ou seja, o povão ainda conseguia frequentar o estádio minimamente, e essa reforma custou 304 milhões, totalizando em
em 6, 7 anos, 6 anos e pouco, 410 milhões. Até mais, pelo teu cálculo. Ou seja, arredonda a conta. 304 mais 106, dá 410. Ou seja, isso é mais do que o Engenhão. O Engenhão custou quase 400. E já foi um estádio que passou e muito do orçamento inicial. Então, só nas reformas feitas de 99, 2000 para cá, até 2010, em 10 anos, mesmo em 7 anos, na verdade, né? Foi para 2007 para o PAN. O Maracanã já tinha passado por uma modernização. Já era um estádio melhor do que alguns estádios da Copa de 2010. Melhor do que o Ellis Park, melhor do que o estádio de Polokwane, melhor do que alguns estádios de Pretória, que eram estádios improvisados, estádios que foram... alguns até de rugby, né? De rugby. Eles tiveram uma guaribada ali para poder receber os jogos da Copa do Mundo. Então o Maracanã, ele não era um estádio obsoleto, ele não era esse estádio antigo, antiquado, de 1950, mas não era mesmo. Claro, tinha péssimas instalações para a imprensa, por conta de algum incompetente que não soube preparar adequadamente aquele setor. Tinha camarotes, que era uma coisa ridícula, que era lá no último andar, acabando com a ventilação na arquibancada e fazendo com que o cara que pagava caro pelo camarote tivesse que usar binóculos, um negócio nada inteligente, né? Mas tudo coisas que poderiam ser resolvidas. E quando se falava inicialmente de reforma do Maracanã, não se falava dessa intervenção tão profunda. Se falava em algumas mudanças aqui e ali. E à medida que o tempo foi passando... Manter arquitetonicamente o Maracanã, né? Até a famosa cobertura. Exato. Conforme a FIFA foi colocando as suas exigências, eles foram modificando o projeto. E assim atenderam tudo aquilo que exigiu o Jeremy Walker e seus Blue Caps, né? E virou isso aí que nós vimos ontem. Como eu já escrevi, já falei, o Fernando Casans lembrou agora, construir-se um outro estádio. A Olimpíada não vai ser a Olimpíada da Barra, né? Tudo na Barra da Tijuca, ali naquela região, tudo tem que ser ali. Pega um terreno ali e construir ali um outro estádio. No lugar do campo de golfe. Exato, aí depois entrega para alguém, já que queriam entregar, e deixasse o Maracanã quietinho. Muita gente fala de Wembley. Eu também não estou nem aí se o Wembley foi demolido ou não. Esse é o problema dos ingleses que discutiram isso tremendamente. A demolição das duas torres que simbolizavam o estádio. Eles demoliram, discutiram isso. O Wembley não foi construído com dinheiro público, foi construído pela FA, como se a CBF tivesse construído um estádio aqui no Brasil, né? E a região melhorou e muito, aí sim, com a intervenção do Estado. A gente viu em 2011 para cá, a mudança é grande e continua melhorando. Então, com defeitos e erros e acertos, as coisas estão progredindo ali. Uma região pobre e deteriorada da cidade de Londres que está melhorando. Como aconteceu também com a região ali do Parque Olímpico, onde aconteceram os jogos em Stratford do ano passado. Então, a comparação acho que ela é esdrúxula, acho que ela não cabe. E a discussão, para mim, não se limita à questão de ser a favor da modernidade ou contra. Chega a ser ingênuo colocar coisa nesse patamar. Todo mundo é a favor das coisas. Estou usando aqui um iPad e tal. Né? A gente não fica aqui no tempo do Onça, estamos aqui no tempo do Fred Flintstone. Com uma máquina de escrever. Exato. É evidente que as pessoas querem a modernidade. E o Maracanã já tinha passado por um processo de modernização, mas não precisava ser violentado como foi. Essa é a questão. A minha, aí é um sentimento pessoal meu. Dói profundamente ver o Maracanã daquela maneira, transformado num estádio qualquer, numa arena de Kiev, como foi comparado pelo nosso site também, com propriedade. Né? Aí é uma questão pessoal. Agora, 1,2 bilhão não dá para esquecer, não dá para separar uma coisa da outra. E muitas das opiniões que você escuta e lê, muita atenção, né? Existem alguns setores de onde só vem uma opinião. Que é a voz do dono. Então, é a voz do dono. Então, desconfie, estranhe. Não é coincidência, né? E alguns até preferem não se manifestar. E eu acho até que esses são os mais sensatos. É melhor não falar nada do que falar algo que de repente você nem acredita nem sente, mas é o que você tem que falar. Então acho que esses pontos são todos muito importantes e é bom entender que não é uma discussão tão banal. Modernidade ou não, não é isso. A questão é como a coisa foi imposta e se você quiser buscar um exemplo lá fora, eu vou citar mais uma vez um exemplo que é um contraponto ao Wembley. Estádio Olímpico de Berlim. Gerd Wenzel foi quem me contou essa história, já contamos aqui várias vezes. Os alemães iam receber a Copa de 2006. Chegou a dona FIFA e falou, olha, vocês vão mudar isso aqui tudo. Vai derrubar aquilo, fazer aquilo. O estádio é quase uma ferradura, tem aquela região ali atrás de um dos gols onde ficou a pira olímpica nos Jogos de 36. Isso aqui lembra Hitler, lembra o nazismo. Mudar tudo. Opa, peraí, é alto lá, não vai mudar nada aqui. Nós vamos atender às suas exigências, vamos construir aqui os camarotes para os VIPs, vamos colocar aqui a cobertura, vamos colocar as cadeiras que são necessárias. Mas a ferradura vai continuar. Mas a ferradura vai ficar. Vai ficar onde estava. E a final da Copa foi lá. A Copa da Alemanha que passou aí, onde foi? Foi agora no Berlim. Foi lá, no meio do estádio. Fim de semana, foi lá. Eu fui de férias no ano passado na Alemanha e fui a Berlim, fui a esse estádio, que eu não conhecia. O estádio é espetacular, é um estádio de 36. Ele é 14 anos mais velho do que o Maracanã. Os alemães não se curvaram, coincidência ou não, olha para onde está indo a Copa do Mundo. Para a África do Sul, eles fizeram aquilo que bem entenderam, agora aqui no Brasil,
vá para a Rússia, que é um país onde o índice de corrupção é maior do que o nosso, Sem vai controle social. para o Catar. Ou seja, eles só levam agora para esses lugares onde eles fazem o que eles querem. Porque em algumas sociedades onde alguém reclama e há resistência, não é mais interessante fazer Copa do Mundo. Isso é uma coisa evidente. A Eurocopa também caminha numa direção muito parecida com essa. Então, acho que é importante, quer traçar um paralelo? Não traça só com o Wembley, não traça com o Estádio Olímpico de Berlim, que está lá. Está lá e preserva as suas características. Infelizmente, a gente vira as costas para esse tipo de